próximo painel vamos falar sobre arbitragem, mas não da forma que vem às vezes a ser cada vez mais apresentada nos órgãos de comunicação ou até fora das quatro linhas, não tanto analisando os casos que as próprias multicâmaras não conseguem detectar, mas o papel mais holístico da arbitragem na formação desde os jovens, da tenra idade, das hierarquias, da comunicação entre diferentes hierarquias e até o papel da formação de árbitros, até que ponto iremos ter elementos interessados em verdade por essa carreira, e não estamos só a falar de futebol, estamos a falar das diversas modalidades. Por isso mesmo, vamos ter duas referências, estão aqui já apresentadas, que dispenso apresentações, mas mesmo assim irei fazer algumas. Duarte Gomes, árbitro internacional com uma longa carreira, também Hugo Leal, que jogou no Benfica, no Futebol Clube do Porto, em clubes Saint-Germain, Atlético de Madrid, e que está ligado também à formação neste momento do Estoril, no clube do Estoril Praia. Também por isso mesmo a oportunidade de ver os dois lados, não só da formação dos jovens, de quem foi jogador e também de quem teve uma longa e com muita experiência acumulada carreira de arbitragem. Uma salva de palmas então para Duarte Gomes e o Leal, por favor. Bem-vindos. Como é que estás? Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos. Faça favor. Bom, antes de mais, a questão de ser árbitro é cada vez, já que está mais próximo, Hugo, desculpa. Tudo bem. O Hugo, que julgo que conheço, não sei se jogava na altura ou se já estava na área de dirigismo quando o Estoril Praia subiu à Primeira Liga. Ainda jogava, ainda não parecesse, jogava. Eu estava lá para o Jornal do Jogo na altura. Bem-vindo agora aqui a este outro palco. O Duarte Gomes, falámos há pouco da dificuldade da arbitragem, já que vamos chegar já ao auge da carreira e ao processo de carreira, mas também a forma como tem vindo a ser discutido, e parece cada vez mais, as técnicas têm evoluído, mas a crítica também parece que aproveita esse caminho também para esmiuçar ainda mais o caso, em vez de irmos aos protagonistas, temos aqui um deles, não é? Os jogadores e às jogadas e aos lances, este esmiuçar de arbitragem, como é que é, e conhece melhor a classe, ainda há muitos jovens interessados em seguir a carreira de árbitro? Bem, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença numa sexta-feira de chuva, em pleno dia de trabalho. Admiro o vosso esforço para estar aqui presentes, estamos todos a aprender e portanto, fico desde já grato pela vossa companhia à distância, cumprimentar também o Hugo, agradecer o convite da organização e sei o esforço que esta organização e os tremendos obstáculos que enfrentou para levar à frente este evento e é sempre um prazer participar neste tipo de ações. Indo à sua pergunta, como compreende se já era difícil recrutar árbitros em Portugal nos últimos anos e por força do advento das redes sociais e da informação online, onde tudo é mais escrutinado, os programas de televisão, as rádios, de facto tem sido muito complicado seduzir jovens para a arbitragem. E se o problema é mau no recrutamento, o problema ainda é pior na retenção a 1-2 anos. Porque quando os pais permitem que os seus filhos de 14, 15 anos, e hoje podemos ser árbitros a partir dos 14 anos, façam a opção de vir para a arbitragem, portanto são os pais a autorizar, não é? Acabam, se já o fazem com alguma, enfim, de alguma forma contrariados, porque o ambiente, a imagem é negativa, o ambiente é negativo, a suspeição é permanente, a crítica é massiva e, portanto, se já o fazem contrariados, depois do primeiro, segundo jogo, primeiro mês, segundo mês, em que vão ver os jogos dos seus filhos, tal como os pais dos jogadores vão ver os jogos dos seus filhos, e percebem o que chamam aos seus filhos. Não é muito para eles, não é? Não é muito para eles. Ninguém quer um filho nessa... Ninguém quer ver o seu filho, a sua cria ou a sua filha, porque temos muitas árbitras, a passar por isso. E, portanto, porque eles também estão em formação. Eles também têm 14, 15 anos, muitas vezes a idade dos jogadores que estão a arbitrar e, portanto, também estão a aprender, não é? E aprendem com os erros, obviamente. E para um pai é muito ingrato. E, portanto, a dificuldade é essa. Para ter uma ideia, nós temos muitas dezenas de milhares de praticantes federados em Portugal e temos apenas 4.000 árbitros federados. De acordo com o censo feito há cerca de 2 anos, penso eu, pela Secretaria de Estado. Portanto, 4.000 é muito pouco para aquilo que os árbitros, para aquilo que é o futebol jogado em Portugal, federado e distrital, e para a realidade que era necessário. Portanto, isso é reflexo evidente dessa enorme dificuldade. Okay. Sendo que falamos do papel da arbitragem em termos de formação, e assim faço uma pergunta a ambos nesse sentido, porque o Hugo também está com a formação, no futebol de formação do Estoril Praia,
passa muito também pela passagem do respeito pelas regras, a comunicação com diferentes hierarquias. O que há pouco dizia um dos nossos intervenientes, o saber liderar, mas também o saber ser liderado, não é? A comunicação com outros pares e toda essa dinâmica, o cumprimento de regras, ao fim e ao cabo. Pergunto o que é que traz, se calhar primeiro ao Hugo, depois ao Duarte, ou podem trocar impressões entre ambos, depois, o que é que traz a um jovem em formação, a um futuro profissional atleta, seja no futebol, noutra modalidade, aqui talvez mais no futebol, mas em qualquer modalidade, o que é que traz a relação com o árbitro de benéfico na formação enquanto profissional ou atleta, mas também como pessoa? Ora, boas tardes. Para não agradecer aqui mais e não perdemos tempo, dando continuidade à conversa, eu creio que nós, de princípio, como diretores, temos um papel importantíssimo naquilo que é a preparação dos pais dos atletas. Nós estamos a delegar nos árbitros todo um processo que não é só a sua responsabilidade. A partir do momento em que me associei à formação, e levo 5 anos associado à formação do Estoril Praia, tem sido muito desagradável perceber que a realidade é que os pais, que são aqueles que deveriam impulsionar mais a atividade esportiva dos seus filhos, são também, na realidade, aqueles que prejudicam mais o ambiente para todos os intervenientes, quer para os árbitros, como também para os seus filhos. Desde então, a primeira preocupação foi perceber onde é que nos situamos no meio deste processo todo. Como diretores, temos a obrigação de dar o primeiro passo, porque se esperamos que seja a arbitragem na sua formação, eles usarão as armas que têm e as ferramentas que têm para preparar os atletas, aliás, os árbitros, a terem a capacidade de ouvir uma crítica, de serem confrontados, mas nós temos o dever de preparar o outro lado, que é aquele que origina a maior parte destes processos. Eu não querendo entrar muito pela perspectiva do árbitro, mas vocês vejam, qualquer árbitro que venha impor as regras e cumprir na íntegra na formação, acaba por ter, num jogo de iniciados, como vi a semana passada, 3 expulsões. Ou seja, o critério aqui deverá ser muito mais formativo do que propriamente executivo, punitivo. Aquilo que nós temos de fazer, por outro lado, é preparar os pais, antecipando todos os processos, obviamente retirando carácter competitivo à competição, que as próprias as federações, as associações insistem em colocar em idades muito jovens jogos oficiais com classificações, com subidas e descidas de divisão, que faz pouco sentido e que na realidade vai influenciando a forma como os atletas estão e como os pais encaram a própria competição. Portanto, não é só um problema de como prepararmos os árbitros, mas sim tudo o resto que vem atrás, que nós podemos e temos muito dever em alterar. Eu estava a querer até para além do problema, já do contributo que surge dessa relação com equipas de arbitragem na formação dos jovens enquanto atletas naquelas regras e também enquanto pessoa. Que competências é que pode dar ao futuro atleta ter uma relação, partindo do princípio que seja saudável, com a equipa, a estrutura de arbitragem? Partimos do princípio em que a grande parte da preparação que se faz para um atleta ir para um jogo coloca numa primeira instância o árbitro como alguém que não está bem visto. É logo o ponto de partida. Portanto, se nós não alterarmos isso, a própria relação, a criação de empatia árbitro-jogador dificilmente acontecerá. E daí eu ter começado pelo princípio de que nós temos grandes obrigações em alterar esse processo. Obviamente que beneficia muito qualquer atleta que tenha à sua frente alguém que está ali para fazer cumprir as regras e que tenha uma postura pedagógica, beneficia muito de perceber que seguir as regras não é só, de certa forma, mandada, mas sim comandada. Que as pessoas lhes apeteça estar no processo e se identifiquem com quem está a gerir o processo, neste caso da arbitragem, que os deixe cómodos, não entrando em confronto. Portanto, os árbitros têm, de facto, uma postura pedagógica, muitas vezes, mas como já existe o antecedente de que os pais têm influência nos filhos e na sua postura,
muitas vezes os processos fogem ao controle e, portanto, a figura de árbitro, que deveria ser uma figura agradável, acaba por muitas vezes de partida não estar nesse patamar. Agora, qual é a tentativa por parte ou as instruções para as equipas de arbitragem na perspectiva da formação dos jovens para futuros atletas? Não, nós temos que ser, na arbitragem, temos que ser sinceros, e eu gosto muito de tentar ser o mais pragmático e distante em relação àquela que é a minha paixão, que é a arbitragem. Mas também tenho a capacidade de olhar para o umbigo e perceber que nem tudo está bem. O grande problema do recrutamento que há pouco falávamos faz com que na arbitragem em Portugal tenhamos muito menos quantidade do que aquela que é suposto. E quando há pouca quantidade, há poucas maneiras de filtrar a qualidade. Portanto, o que é certo é que muitas vezes nós temos jovens árbitros que não têm revelado o perfil para exercerem a sua função de árbitro ao nível das camadas mais jovens. Ou porque lhes é incutido o espírito autoritário como uma defesa e, portanto, vais ser hostilizado, vais ser insultado, vais ser ameaçado e, portanto, tens os cartões e impõem o teu respeito. E um jovem árbitro de 14, 15, 16 anos, ou pior, um árbitro mais velho, enfim, com pouca ambição desportiva, que ainda continua nos campeonatos regionais, sentem-se algo legitimados a usar o cartão como arma de arremesso. E, portanto, também nós falhamos neste processo de conseguir perceber que o futebol de formação, não tendo que fugir à letra da lei naqueles casos que são evidentes, e, portanto, a lei é para aplicar, o jogador põe a mão na linha de golo e evita um golo, se tiver 8, 9 anos, 7 anos, tem que ser expulso, e, portanto, se o árbitro não o fizer, não está a cumprir o seu dever. Mas em várias situações de gestão do jogo, de pedagogia aparente, podem ter também um papel muito importante para destruir esta imagem inicial que é aquilo é o mal da fita que veio cá para nos prejudicar, não é? E, portanto, esta relação funcionará tanto melhor quanto, da parte dos clubes, houver a sensibilização para os seus atletas de que há um líder e que ele tem que cumprir o seu papel, e da parte dos árbitros, houver uma abordagem que estão ali jovens. Há ali muita frustração em jogo, há ali muita imaturidade, há ali muitas emoções e, portanto, eu também tenho que saber gerir. E isto parte dos dois lados, claramente. Pegando aqui, nós temos tomado algumas iniciativas no Estoril Praia um bocadinho para dar a perspectiva da dificuldade que é também estar no outro lado. Nós temos um torneio que se chama Pai Galinha, já vai na sua 5ª edição, onde nós colocamos os pais dos atletas a representarem o escalão do seu filho e colocamos os árbitros no papel, os atletas no papel de árbitro. É curioso ver que muitas vezes os pais nem assim conseguem ter certo controle em algumas emoções. Nós também, de certa maneira provocadora, colocamos as crianças por fora a incentivar os pais a jogar, tal como eles o fazem quando os jogos das crianças. A verdade é que a pressão a que eles estão sujeitos faz com que olhem para o árbitro, que muitas das vezes até é um filho do colega ou é da equipa do seu filho, e que não tenham qualquer controle nas suas atitudes. Isto é uma perspectiva que nós entendemos, fazê-los passar por isto é uma maneira de os formar, de os preparar e de os fazer entender o grau de dificuldade que é estar a apitar um jogo e principalmente o grau de responsabilidade que eles têm enquanto observadores do jogo, enquanto pais assistentes, enquanto intervenientes no jogo, de terem outro tipo de postura que não condicione a participação do árbitro ou até mesmo o bom desenrolar do jogo. Nós temos também tempos mínimos de jogo, até aos 12 anos, portanto todos os atletas terão que jogar no mínimo 40% do jogo e poderá não acontecer se eventualmente o pai e a sua prestação estiverem a influenciar o atleta, quer na pressão que possa estar a fazer dirigindo o atleta, como na pressão que possa estar a fazer sobre o árbitro, alguma incorreção, alguma postura incorreta. Os treinadores têm indicações para que no imediato tirem os atletas de campo, porque é a única forma de, infelizmente, fazer ver as pessoas, muitas vezes é penalizando o tempo de jogo das crianças. Mas temos tentado adotar algumas estratégias que façam as pessoas entender o tipo de postura que têm que ter no futebol. E se as pessoas tiverem uma postura correta e educada, facilitaremos todos os processos, quer na formação dos atletas, como na formação de árbitros, como disse o Duarte, que há árbitros muito jovens que não têm ainda a experiência e precisam do seu tempo para chegar lá.
É interessante essa forma pedagógica também para os pais, a partir propriamente dos próprios, da equipa de arbitragem e dos próprios filhos. É ótimo. É ótimo. Falando também dessa sensibilização do aspecto pedagógico que a arbitragem pode ter, o Duarte julgo que é responsável pelo projeto Kick-Off, composto por um livro, um site, e que tem esclarecimentos sobre regras, situações de jogo, e tem como objetivo maior aproximar o adepto, tal como esta iniciativa que estava a partilhar o Hugo connosco, aproximar o adepto também do futebol e de todos os intervenientes ao fim e ao cabo, não é? Quer-nos falar um pouco sobre esse projeto? Sim, foi uma ideia que levei a cabo e que tenho com muito gosto levado a cabo sempre que posso. Quando acabei a carreira, de facto, tinha várias perspectivas, enfim, para ficar ligado ao futebol. Uma delas era através da comunicação social, onde também me enquadro nesta fase da minha vida, mas o papel que a comunicação social pede a um ex-árbitro é muito vocacionado para a análise dos lances. Em certa parte faz sentido, porque espera-se de quem tem algum know-how, um conhecimento técnico que possa, enfim, acrescentar valor em relação à opinião, mas a formatação cultural das pessoas e dos mídia é no sentido apenas de apontar, carimbar os lances e muitas vezes para potenciar polémicas e não para esclarecer. E, portanto, percebendo isso e não me querendo apenas cingir essa função, que eu percebo que faça parte, mas que é de todas a pior que eu gosto de fazer, por razões mais do que óbvias, porque o futebol não é uma ciência matemática, porque os lances não são iguais, porque todos os lances, ou quase todos, geram várias interpretações e as pessoas estão habituadas a carimbos e, portanto, acham que quando dizemos que o lance é dúbio e que merece o benefício da dúvida, as pessoas ficam muito exaltadas, quando, na verdade, há lances que não têm, portanto, têm várias leituras e depende da perspectiva, da análise de cada um. E, portanto, tentei acrescentar valor em função da minha experiência. O Kick-Off nasce no sentido de humanizar a arbitragem junto das pessoas. Obviamente que os árbitros erram, obviamente que há árbitros que erram mais do que outros, há árbitros mais competentes do que outros, há árbitros mais experientes do que outros, e como em tudo na vida, como há jogadores e como há treinadores. Por isso é que não são todos internacionais, nem são todos Primeira Liga, e portanto nós temos aqui uma adequação da categoria em função daquilo que cada um faz. Agora, se as pessoas conhecerem as leis, se conhecerem as regras, se perceberem porque que o árbitro acertou ou porque que o árbitro errou, se perceberem quais são as instruções que os árbitros têm e que mudam de ano para ano, se calhar poderão apenas chamar incompetente, mas deixam de chamar ladrão ao árbitro. E, portanto, o que eu não quero acabar com a discussão, eu não quero ilibar o árbitro do erro e da respectiva penalização, se for caso disso, porque os árbitros erram e em situações de erros evidentes, como é óbvio, isso aconteceu várias vezes, há uma penalização, na nota, no relatório, de não ter jogos, de ser mal classificado e, portanto, tal como os jogadores são penalizados quando têm mais performance ou quando têm castigos disciplinares, os árbitros também o são, apesar das pessoas não terem essa noção. Portanto, que isso fique claro que deve continuar, enfim, portanto, não é para estigmatizar isso, mas apenas para, de algum modo, dizer nós não somos corruptos, estejam à vontade, nós não somos ladrões, a nossa vida exterior está aberta para quem quiser consultar. Aliás, não sei se sabe, ou não sei se sabes isto, há um decreto de lei que obriga os árbitros e os agentes de arbitragem, portanto, observadores, dirigentes de arbitragem, a entregarem à Federação, ao Conselho de Disciplina da Federação, todos os anos, uma relação do seu registro de interesses, ou seja, todo o seu património, todos os seus depósitos a prazo, todos os seus, a sua propriedade, da sua família e, portanto, nós não estamos a falar da declaração de IRS, que essa vai para o Estado. Estamos a falar de uma declaração que é enviada para a Federação e que pode ser consultada em caso de ilícito disciplinar. São os únicos agentes desportivos do país obrigados a fazê-lo. Portanto, a lei não obriga nem jogadores, nem treinadores, nem dirigentes, nem roupeiros, nem massagistas. O que a lei está a fazer é dizer nós só desconfiamos destes. Dos outros não desconfiamos. E, portanto, nós estamos à vontade, porque em relação a isto não há sigilos. Como é óbvio, e quando digo nós, eu quero pensar que é assim que as coisas funcionam, como é óbvio, e não ponho as mãos no fogo por ninguém, porque sou uma pessoa madura e tenho inteligência e maturidade para isso, mas de uma forma geral, como é óbvio, o que acontece são vários erros por incompetência, vários erros por inexperiência, mas a ideia do Kick-Off é precisamente aproximar esse erro de uma função inerente ao jogo e não de uma premeditação para, como se quer tantas vezes fazer colar nos nossos mídia e nas comunicações que nós tantas vezes vamos por aí, a colocar isso a uma abordagem deliberada, ostensiva e persecutória, como é óbvio. O Duarte, depois de ter falado como falou, quem é que não quer ser árbitro, não é? Epá, não, aqui se quiseres alguém que se quiser ser árbitro, nós temos sempre gravidas por abertos. Eu falou há pouco, Duarte,
de algo curioso sobre quando chegou perto do final, quando estava perto do final da carreira, pensou o que é que iria fazer na área da comunicação ou neste projeto. Perguntou-lhe o que é isso, e a seguir vou perguntar ao Hugo também, quando certeza atinge um auge na carreira e quando é que começa a pensar, quando está no pico da carreira, digamos assim, foi aí que começou a pensar no o que é que eu vou fazer depois de terminar a carreira, ou ainda não pensa nessa altura? Eu penso que o Hugo, se calhar não me vai desmentir, eu acho que tive os mesmos problemas que o Hugo em termos de precipitação de final de carreira, ou seja, tal como o Hugo, penso eu, também eu sofri muito lesões. Eu fiz 4 cirurgias ao longo da minha carreira só no futebol profissional, todas elas derivadas de treinos e esforço e lesões desportivas, e elas foram de alguma forma moldando a minha perspectiva de final de carreira. E, portanto, eu comecei a perceber a certa altura que a minha condição física, a minha disponibilidade e entrega para o jogo estava a ser condicionada pelas lesões de tal forma que eu já não estava tão lá como eu queria estar. Ou seja, se calhar, de uma forma apaixonada, estava a servir mais do futebol do que a servir o futebol. E quando comecei a ter alguma distância em relação a esse raciocínio e a perceber que, a nível físico, que é fundamental para um árbitro, como sabe, estar perto das jogadas, para analisar melhor e, inclusive, para vender a imagem de credibilidade perante o jogador, que está em cima do lance. E, portanto, quando eu comecei a perceber que as provas físicas estavam a começar a ser dificultadas por este conjunto de lesões consecutivas, que a minha concentração estava afetada porque estava mais preocupada em não rebentar o tendão daquilo do que propriamente em acompanhar o lance, percebi que a minha carreira estaria próxima do final e, portanto, um ano depois acabou antes do prazo, em relação àquela que é a idade normal dos árbitros. Na altura eram 45 anos, a minha acabou com 42, mas acabou na altura em que tinha que acabar porque, de facto, já não estava a prestar um bom serviço ao futebol. E a que altura é que se começou a preparar para pensar nestes projetos diferentes? Olha, eu acabei a carreira num jogo que não sabia que ia ser o último, foi o Belenenses com o Moreirense para a Taça da Liga, mas quando acabei esse jogo estava num estado tal que percebi que aquele tinha sido o meu último jogo. Portanto, isto foi em setembro, até dezembro ainda tentei mais uma vez os processos de fisioterapia, na altura uma lesão, um rasgão na coxa muito, muito significativo, e depois percebi que não, que tinha que parar. E, portanto, quando nós paramos, o jogador, não sei se tem esta percepção, o jogador profissional tem uma remuneração mensal, penso eu, tem um contrato, tem algumas salvaguardas. No caso dos árbitros não há essa salvaguarda, e, portanto, agora já vai haver um regime de semi-profissionalismo, já é algo diferente, mas no caso dos árbitros acabas a carreira e, portanto, estás entregue a ti próprio, enfim, e parte para outra vida com o que tens ou com o que não tens. Portanto, naquele momento em que eu decidi vou acabar a carreira, pensei, bem, e agora? Mas o telefone tocou, felizmente, e as coisas tiveram que seguir o caminho que tinham que seguir, e eu estou muito feliz pelo meu pós-carreira. Muito bem. E o Hugo, já agora, curiosidade, um jogador que atingiu um patamar elevado enquanto jogador de futebol. Se um jogador, quando está num momento de auge, digamos assim, de carreira, se de alguma forma pensa que a carreira irá terminar um dia e o que vai fazer a seguir, ou não? Como é que se prepara um final de... O que é isso do final de carreira, não é? Eu creio que, infelizmente, na minha altura, maioritariamente os atletas aquilo que faziam era viver o dia-a-dia. Havia uma menor preparação e menor informação daquilo que era o pós-carreira e, portanto, muitos de nós éramos apanhados por surpresa. Eu, felizmente ou infelizmente, na minha carreira, porque também devido a muitas lesões, já em 2004 ponderava abandonar a carreira e ainda estava no Futebol Clube Porto, portanto, vejam, tive muito tempo para preparar o final de carreira. O que também me desconcentrou, obviamente, e me tirou foco naquilo que eram os meus objetivos enquanto profissional de futebol. A verdade é que hoje em dia, infelizmente, existe muita informação, cada vez mais há gente preparada, que aconselha e que, de certa maneira, vai dando indicações de como passar por esta transição. Não é uma transição de todo fácil, há de ser falado no painel seguinte, certo? E os testemunhos poderão comprová-lo. Mas sempre que há uma preparação prévia, as coisas são mais facilitadas. Quando acaba por ser de golpe por uma lesão ou porque um contrato que não se renovou e de repente não se estava à espera, eu creio que eventualmente custará muito mais e a falta de preparação será maior, obviamente. A verdade é que nós, e continuo a insistir na missão também que temos, todos os elementos que estamos associados ao futebol, até assim na formação nós devemos começar a preparar já o pós-carreira, que é um pouco absurdo, quando eles ainda estão a perspectivar poder ser atletas profissionais, mas a maior parte dos meus conselhos para a grande parte dos atletas que têm um contrato de formação e que já oferem alguma verba, é mesmo, começa a pensar como é que vais poupar para o dia em que não jogares futebol. E eu
presumo que seja daí que onde nos devemos centrar, porque é a melhor forma de irmos sem esforço, preparando alguém para um final de carreira. Eu, ao contrário, então, disse algo curioso na altura do Hugo, foi recentemente, há poucos anos que terminou a carreira, mas o jogador vivia muito o dia-a-dia. Acha que agora há uma preocupação diferente que não havia antes na formação, como está a dizer agora também, e é unicamente o Estoril Praia ou é transversal aos clubes, que o Hugo saiba? Não, eu creio, e puxando aqui ao nosso trabalho que temos feito no Estoril Praia, eu creio que nós temos tido uma pauta diferente daquilo que é uma equipa de formação. Quando nos centramos em formação, devo anunciar, nós informámos agora que não vamos mais comunicar resultados até aos 13 anos. Isto porque percebemos, lá está, que o foco dos pais era o resultado, era a classificação. Portanto, o Estoril não o faz. O Estoril vence ou não comunica o resultado. O Estoril, a partir dessa idade, e estamos a falar da pré-especialização e pré-competitividade, nessa altura nós sim começamos a abordar o tema do resultado, mas, por exemplo, já não anunciamos resultados com 2 dígitos. Temos procurado ser ligeiramente diferentes, porque o nosso foco é, efetivamente, formar. Obviamente, é muito difícil ter esta postura quando, na realidade, se vive resultados. Nós, quando estamos a falar que todos os nossos atletas, até aos 13 anos, têm tempos mínimos de jogo, quando os jogos estão competitivos e estão equilibrados, eventualmente as outras equipas mantêm o seu 11 ou o seu 7 inicial e nós fazemos a rotação normal, porque como o foco não está no resultado e passamos essa informação aos pais e, portanto, está connosco quem sabe, quem quer e quem tolera este tipo de regras, para nós é mais cómodo, ou seja, nós temos muito bem definido qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo e, portanto, trabalhar sobre ele acaba por ser fácil. Obviamente, se estivéssemos num clube com o foco no resultado, grande parte das coisas que estamos a falar aqui iriam ser complicadas de colmatar entre aquilo que é a formação do adolescente e a preparação para um cidadão desportivo, digamos, e aquilo que é a grande ambição da maior parte dos clubes, que é produzir atletas. Portanto, é muito contraditório o processo. No caso da arbitragem, julgo que é diferente, não é? O árbitro tem uma profissão normalmente associada ao desempenho da atividade da arbitragem. Certo. Se bem que no futebol profissional hoje, e dada a exigência do calendário, e repare que há jogos a semana toda, portanto, à quarta, à terça, à segunda, à sexta, há várias competições, e a nível do futebol profissional nacional, Taça da Liga, Taça de Portugal, o campeonato, há competições internacionais, há jogos nas ilhas, portanto, a exigência é de tal forma elevada, o número de treinos diário, muitas vezes bidiário, cursos, sessões de aperfeiçoamento, testes escritos, testes físicos, testes de inglês, testes psicotécnicos. Os árbitros de futebol profissional têm poucas alternativas que não seja enverdarem mesmo pela especialização na arbitragem. E, portanto, quase todos tomaram essa opção, ainda que existam alguns, como profissionais liberais que são, porque profissionais dependentes não têm qualquer hipótese de o fazer, a menos que tenham um grande acordo laboral, que é difícil. Conseguem manter alguma função paralela, mas é muito complicado no futebol profissional. Em todos os outros escalões, a diferença é abismal e, portanto, ninguém consegue substituir a arbitragem, ninguém, até a segunda categoria nacional. E, obviamente, todos têm, não são os que são estudantes e que dependem dos pais, têm uma carreira paralela. Mas sendo termina relativamente cedo também, não tão cedo como jogador de futebol, mas 45 anos, julgo. Sim, e agora como é que vai reparam... até aos 48, se bem que dentro de certos pressupostos, mas a ideia de facto é que a abrangência seja para uma idade ilimitada, não é? Portanto, desde que os árbitros tenham, que mostrem fisicamente as suas capacidades em provas comprovadas para o efeito, certificadas, e também mostrem as outras competências em testes escritos, poderão continuar a carreira, não em Portugal ainda, é só até aos 48, e não há neste momento nenhum caso ainda que tenha passado aos 45, mas teoricamente já está previsto até aos 48. Mas temos noutros países, como sabe, árbitros ingleses e holandeses que têm 50 anos, 51 anos, e continuam no ativo. E pensando então na fase de transição após o final de carreira, existe algum mecanismo ou parte da iniciativa de cada um? É uma grande lacuna que existe na arbitragem, não sei também noutros sectores de atividade, mas que não há nenhuma previsão de pós-carreira. Ou seja, nesta fase começa a desenhar-se um esboço daquele que poderá ser uma saída, que é a questão do vídeo-árbitro. Portanto, para alguns árbitros da Primeira Liga e só da Primeira Liga que abandonem a carreira, há uma perspectiva de carreira paralela que parece interessante. E que tem que ser ainda desenhada com uma regulamentação que não existe, mas tudo o resto é o tal buraco sem fundo que todos nós caímos um pouco, como eu também caí,
e que é esperar. Eu posso ter uma função como dirigente na arbitragem, posso ser observador, posso entrar para a comunicação social, se houver um interesse nesse sentido, ou posso desligar-me do futebol por completo, como também aconteceu com alguns árbitros recentemente. Em relação a um futebolista profissional, existe alguma, ou Hugo, na sua primeira pessoa, gostaria de ter tido algum outro acompanhamento, ou sente que poderia ter sido, sentiu falta de alguma coisa? Eu creio que felizmente hoje em dia as coisas estão muito melhor. O sindicato profissional, o sindicato dos jogadores profissionais, trabalha cada vez melhor e mais focado naquilo que é as condições para os jogadores. O pós-carreira, eu creio que está a ser pensado e trabalhado com grande parte como foco das iniciativas do sindicato e, portanto, eu creio que daqui para a frente haverá sempre cada vez mais condições para esse pós-carreira. Na nossa altura era preparar um pouco com aquilo que se ia juntando. Devo explicar também que o jogador tem 10, 12 anos de carreira onde oferece uma verba razoável e não são todos, portanto é uma minoria. Aquilo que faz também com que os atletas que iniciam muito cedo a sua carreira desportiva, com 16, 17 anos, que tenham que abdicar dos seus estudos e da sua formação, não tenham qualquer tipo de possibilidade de dar continuidade a um processo que mais tarde lhes vai fazer falta. E na realidade devíamos e continuamos a ver que o atleta quer ter a sua casa paga quando termina e, portanto, se ganha 10, o objetivo é pagar quanto antes a casa, no final de uma carreira, eventualmente aquilo que tem, poderá ter sido poucas as poupanças que fez, se não se acautelou, as habilitações não estão ao nível daquilo que é exigido para outra atividade e acaba por envergar numa atividade associada ao futebol, muito como o Duarte disse, ou bem no dirigismo, ou bem como treinador, ou bem como roupeiro, agente, qualquer coisa associada ao futebol. Portanto, a falta também de experiência noutras áreas é limitativa em algumas situações. Como digo, cada vez menos casos existem, os atletas estão melhor preparados, a informação ajuda também na antecipação a estes problemas e, portanto, daqui para a frente espera-se que menos atletas se encontrem em fase de desemprego ou de falta de atividade ou a viver em situações precárias. Muito bem, nós estamos no nosso tempo, estamos a um tempo certo. Muito grato pela vossa presença. Obrigado. Boa sorte para o projeto Kickoff. Também parabéns pelo bom trabalho que o Estoril Praia tem desempenhado na área da formação, essencial. Da formação não só dos jovens atletas, como dos adeptos do futebol no geral, pais e familiares. Foi um gosto tê-los aqui. Obrigado. Obrigado a vós pela presença. Okay. Obrigado. Temos só uma pequena lembrança para vós. Claro que aqui. Ainda fica assim mais bonito. Deixa-me desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, boa continuação, bom trabalho. Obrigado.